Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Olá pessoal, aqui quem está falando é o Carlos Monteiro para mais um episódio do E-Commerce Growth Show. Eu sou o Carlos com a Evolve, o E-Commerce Growth Show trazido pela Segmentify, E-Commerce Growth Show Brasil. Hoje a gente está fazendo esse episódio, é o primeiro episódio em colaboração com Mulheres no E-Commerce da Carolina. Em breve a gente vai estar fazendo episódio com ela também. E a Carol, ela foi incrível e me apresentou para essa pessoa incrível também, chamada Silene Bonfante Garcia. Bom, a Silene hoje ela trabalha como head, gerente de e-commerce num supermercado que se chama Lopes Supermercado, e a gente vai estar falando aí um pouco sobre a jornada dela e se trabalhar no mercado de groceries, né, no Brasil, ou supermercado. Então, Silene, em vez de eu ficar falando um monte de coisa, é muito mais interessante te escutar do que ficar me ouvindo aqui. Então, bem-vinda, muito obrigado, e eu sempre começo com a mesma pergunta, e a primeira pergunta é: conta pra gente o big picture, como é que a Silene foi parar no mundo do digital, e aí a gente vai para a pancadaria. Beleza. Primeiro, obrigada pelo convite também, de poder compartilhar um pouquinho da experiência aí que eu tenho com esse mercado digital, que é tão incrível e apaixonante, né? Eu tenho 14 anos de experiência aí, dentre elas trabalhando com B2B, B2C e D2C também de experiência. Comecei lá em 2008 com B2W, foi meu primeiro contato com e-commerce. Me apaixonei de primeira, assim, é algo que era muito encantador na época pelo dinamismo, né, do negócio em si. Fiquei 3 anos, mais ou menos, trabalhando com a B2W, com e-commerce, e aí parti para um novo negócio, um novo desafio, que era totalmente diferente do que eu fazia, que era trabalhar com planejamento logístico, assim, era algo que eu tinha visto algo na faculdade, mas eu não tinha ideia muito aprofundada, muito técnica do que seria. E aí eu peguei essa expertise um pouco desse planejamento logístico, então, basicamente, a minha carreira ela foi pautada por um trainee solo, né? Porque eu fui rodando algumas áreas, então, no dia eu passei tanto por planejamento logístico quanto por projeto, gerenciamento de categoria e inteligência de mercado. Depois surgiu a oportunidade de novo em 2016 para trabalhar no Carrefour e levar essa expertise que eu tive no piso, né, de loja, assim, trabalhando com loja física mesmo, offline, pegando essa expertise de alimentar e implementar o e-commerce alimentar no Carrefour. Então, isso foi em meados de 2016, mais ou menos. Esse desafio foi incrível, assim, o Carrefour estava com uma expectativa altíssima para implementar esse projeto era muito bem quisto pela companhia. A gente começou com uma estratégia lá de mobile first, mas a gente viu que a estratégia sozinha ela não ia dar conta, né? Então, você compete é uma competição não muito amigável, porque você compete com memória de celular e de aplicativos que o cliente usa diariamente. Então, a gente viu a necessidade de subir para o desk, e a gente subiu para o desk e aí viu as coisas começarem a acontecer. Então, meu desafio dentro do Carrefour em 2016 era estruturar, implementar todo o e-commerce alimentar. Já existia o não alimentar, mas a ideia era esse desafio de como trabalhar com perecíveis, né? Quando a gente tem essa ideia mais ou menos fixada de que lá atrás a gente pensava: como é que eu vou vender sapato sem a pessoa experimentar? Como é que eu vou vender roupa sem a pessoa experimentar? Isso era um paradigma, né? E na verdade, o paradigma maior hoje em dia é como é que eu vendo perecível dentro da internet, né? Como é que eu tenho essa relação de shelf life com o produto, de quebra, como que a gente faz isso para naturalizar e trazer a digitalização para essa rede supermercadista, esse segmento, né? Então, eu fiquei de 2016 a 2021 dentro do Carrefour, desenvolvendo esse projeto de e-commerce lá. E aí eu passei por uma experiência na Sinapcom, né? A Sinapcom é uma empresa de full commerce, então eu tive a experiência lá com D2C, B2C e B2B também, então eu tive um pouco mais da relação do outro lado da moeda, pude entender dentro da jornada ali do e-commerce como um todo, end-to-end da operação, desde a entrada do seller até a saída do cliente, pós-venda com o cliente. Então, isso é muito enriquecedor, assim, para você entender toda a estrutura, para entender todo o back-end da operação, sabe? Então, na Sinapcom, eu fiquei um tempo também trabalhando um pouco como
intermediador da indústria, né, fazendo um papel do varejo que o varejo sabe fazer bem, que é se comunicar, estar em contato com o cliente final. Eu costumo brincar que a indústria, ela sabe fazer produto, então ela entende muito bem da categoria, mas quem entende da comunicação do cliente é o varejo já faz isso muito perfeitamente bem, de se comunicar, de se conectar, mas ele está aprendendo agora, no segmento alimentar especificamente falando, aprendendo a se conectar com o mundo digital, né? Digitalizando essa comunicação e criando conexão com o cliente. E aí, por fim, eu estou agora, em outubro de 2021, entrei nesse desafio do Lopes Supermercado, é uma rede que é concentrada, tem 32 lojas, faturamento de 2 bilhões, mas a gente está mais concentrado ali na região de Guarulhos, né? Então, a ideia do Lopes é trazer esse mindset de cultura digital, transformação digital, e o meu maior desafio lá é a gente conseguir desmistificar um pouquinho e ganhar o share nesse mercado digital, né? Transformar a omnicanalidade, ser um pouquinho do que a gente fala ali de omnicanalidade, o digital, de estar onde o cliente está. Então, se o cliente está na rua, ele tem a loja física. Se o cliente está em casa, ele tem lá a loja online para ele comprar. E se o cliente quer comprar de casa e retirar na loja, ele também consegue. Então, hoje a gente está montando toda essa estrutura, essa estratégia de planejamento para conseguir dar vazão aí a toda a expectativa da empresa com essa cultura, transformação digital e capilaridade da nossa concentração digital dentro das vendas, né? Muito legal, que impressionante. Parabéns. E então, primeira coisa, você falou que o Lopes são 29 lojas, é isso? Físicas? São 33 lojas hoje, né? São 30 lojas no varejo, 3 lojas do atacarejo. 33 lojas, 3 lojas atacarejo, as outras lojas no varejo. Você falou que é 2 bi? Isso. Caramba, é gigante, então, é uma empresa de bilhão, né? Sim, sim. Na verdade, assim, né, a gente, quando fala por ser uma empresa regional, não é uma empresa pequena, apesar de ser regional, ela é muito bem estruturada, tem uma gestão muito, muito, muito controlada, muito bem regida ali, né? Uhum. E a gente vê que a gente compete hoje, para você ter ideia, Carlos, com grandes players ali. Eu estou falando de uma multinacional, Dia Brasil, eu estou competindo ali quando eu falo do mundo digital, né? Eu entro numa seara que eu preciso ter estratégia bem concisa, eu preciso ter um planejamento, eu preciso atuar na execução e ter precisão daquilo que a gente faz, porque no nosso caso, qualquer tipo de investimento qualquer tipo de investimento errado, ele quebra toda a concisão do projeto, né? Porque a companhia ela não é digital, ela nasceu físico. E aí ainda tem um receio ali dos sócios, isso vai dar certo, não vai dar certo, isso daí é muito custoso. Tanto é que uma das premissas da companhia, assim que eu entrei, né, foi a conversa e a desmistificação de que a gente precisa ter o e-commerce proprietário para estar nesse mundo digital. O e-commerce proprietário, ele é custoso. Se a companhia ainda não tem a maturação de entendimento sobre o digital, ele não vai ter o dispêndio de gasto para investir no e-commerce proprietário, que ele vai te dar um break-even ali dentro de 3 anos, 4 anos, mais ou menos. E se não tiver aporte para segurar esse investimento, você acaba desistindo de um projeto super bacana e tendência do mercado. Então, hoje, como que a gente usa de estratégia dentro do Lopes vamos maturar esse mercado, conhecer melhor esse mercado através do 3P, que é o Marketplace. Então, hoje a gente atua bastante com Last Mile, com White Label. Então, basicamente, a gente está com iFood, Now, Mercado Livre, prospectando mais o Rappi, outras plataformas, né? Rappi, Corner Shop, Magalu, Via Varejo. Inclusive, o Magalu, não sei se você soube, adquiriu agora a VIP Commerce também. Então, outra plataforma de white label para dar celeridade a esse processo alimentar. E aí você vê o tanto que essas empresas que não são nativas alimentares, né, que não estão nesse segmento, elas estão se preocupando de trazer o alimentar para dentro de casa, porque o alimentar ele traz a recorrência, né? Então, o que eu costumo falar, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre estratégias do e-commerce,
pro varejo alimentar e pro varejo não alimentar, que são de bens duráveis, né? Porque é diferente você falar de uma estratégia que, pautada num marketplace, ela não vale a pena para vender um eletrodoméstico, por exemplo. Ter o seu proprietário faz total sentido, que a Metal Frio ela faz isso muito bem. Agora, é diferente você falar para um varejista que está começando agora, iniciando e startando nesse projeto digital, não tem experiência nenhuma, dar um aporte ali mínimo de 2 milhões, 3 milhões anual para poder segurar a plataforma, para poder segurar todo esse investimento no projeto. Então, quando a gente escuta bastante coisa sobre e-commerce, a gente que já tem uma experiência com e-commerce, tem que saber diferenciar qual é o segmento. Para o segmento alimentar ou não alimentar, o que dá para a gente fazer, né? Se a gente for pensar de um modo mais disruptivo, o supermercado hoje, com a rotisserie, ele consegue entrar também na rede de restaurantes dentro do iFood. É meio que pensar fora da caixa e ver as oportunidades que eu consigo atender esse cliente, né? O segredo, cada vez mais, que a gente vê dessa digitalização é entregar rápido, é estar no cliente no momento que ele precisa, né? Então, qual o principal desafio hoje do e-commerce? É total a logística custosa, logística mais rápida, cada vez mais rápida, com mais qualidade para o nosso cliente. Então, tem vários desafios envolvidos ali que eles precisam de atenção, eles precisam ser muito bem planejados quando o assunto é o alimentar, sabe? Eu acho que tem que ter essa quebra de paradigma e achar que o alimentar é similar ao não alimentar, porque são coisas totalmente diferentes, né? O momento de compra, ocasião de consumo, é tudo diferente do não alimentar hoje. Entendi. Você falou um monte de coisa super legal. Acho que a primeira coisa que eu quero puxar, assim, você falou assim, cara, da plataforma ter de ser proprietária. Aí depois você falou do varejo, você falou da aquisição da Magazine Luiza, comprou uma plataforma white label, a gente vai falar sobre isso, e vocês são uma companhia de varejo alimentar, né? Isso mesmo. Tá, então, primeiro assim, qual que é o tamanho do seu time hoje do digital? Vamos chamar de digital. Quantas pessoas estão no seu time? Hoje, entre loja, né, que é de atendimento loja e matriz, a gente tem mais de 30 pessoas aí dentro do time, tá? Então, é um time bem robusto, assim, que a gente está fazendo essa construção, agora está estruturando melhor a área, ganhando mais corpo, ganhando mais peso dentro da companhia, e tendo um pouquinho mais de aporte ali do nosso presidente para startar essas ideias da transformação digital. Legal. E quais, assim, os desafios você tem, se você puder abrir, com o pessoal do board, com a presidência? Eu acho que o board, você, inclusive, tem o Eduardo, que deve provocar bastante nesse sentido, né? Ter uma companhia mais digital, o que deve ser bom, mas, bom, quero te ouvir. Não, o Edu, ele tem provocações fantásticas, assim, mas o Edu, ele deixou o comitê, né, o board, ele não está mais a partir desse mês, infelizmente, mas respondendo a sua pergunta, são provocações fantásticas, assim, eu acho que colocam a gente para parar e pensar de outra forma, pensar fora da casa, porque às vezes a gente está tão focado em projeto, e o board traz um pouquinho dessa menção disruptiva, sabe? Por que a gente não trabalha dessa forma? Vamos tentar. E ele faz essas conexões com outros varejos pequenos varejos que já trabalharam, já atuaram em algum outro segmento dentro do digital. Então, isso é muito rico, assim, eu vejo como uma baita oportunidade, né? E muito inteligente da companhia trazer para o Bird uma pessoa com expertise mais desse digital, sabe? E não tanto só no físico, porque cada vez mais a gente vê que a prospecção é o mercado ir para o digital, né? Que é estar tanto no online quanto no físico. Muito legal. Então, aí eu queria pegar isso aí como gancho e já te perguntar da plataforma, porque assim, porque tem uma plataforma proprietária, e eu acho que eu entendi o que você falou, que ali os donos, se não tiver uma plataforma proprietária, os caras ainda não vão acreditar muito e talvez pagar comissão, é isso que está nas entrelinhas?
para uma plataforma, digamos, né, uma VTEX ou uma Commerce Tools, mas não é uma coisa mais complexa para você de ter uma plataforma proprietária e ter que montar tudo in-house? Não, é exatamente isso, tá? É que quando eu entrei na companhia, a companhia queria partir para uma plataforma proprietária. Perfeito. E aí eu coloquei pé no chão, gente, não dá para a gente seguir com a proprietária. E aí o Edu, inclusive, me apoiou aí nessa tomada, né? O Edu e os mentores ali, tanto a diretoria, a presidência também, viram que, de fato, não dá para a gente seguir com o proprietário. Até porque, Carlos, a gente não tem a expertise, né? O Lopes em si, ele não tem expertise, a operação não é digital. Então, como é que a gente faz ali para transformar, fazer essa transformação digital? Ela tem vários passos antes disso para você fazer a construção do seu proprietário. Eu acho que é um investimento muito alto para você ganhar uma expertise e para não dar certo lá na frente, porque vai ter desistência, sabe? Então, é muito custoso, mas é um projeto que é tendência, ele faz sentido, não é que a gente acha que não faça sentido a gente ter o nosso próprio terreno e queira construir no terreno dos outros, né? A gente sabe que é uma mina de ouro aí, a base de CRM, base de dados que a gente tem de clientes que a gente está construindo com marketplace que não é nossa, mas, por outro lado, a gente acha que é necessário, nesse primeiro momento, é mais inteligente a gente atuar agora, ganhando expertise e uma massa mais robusta, né, com o 3P, do que o proprietário. Muito bom. E como é que, se você pudesse abrir porque assim, você falou umas coisas super legais. Bom, vocês estão colocando o pé na água, para usar uma expressão para todo mundo entender, colocando o pezinho ali na água para entender o digital nos marketplaces, né? Mas se você tivesse um roadmap, assim, quais são os seus building blocks e qual que é o sonho, né? Porque assim, eu posso te dar um exemplo. Ontem, aí eu comecei a fazer uma dieta lá com um nutricionista e não sei o que lá. Aí o cara falou assim, pô, você tem que comprar um psyllium. Eu nem sabia que era isso. Aí a minha namorada falou, pô, já usei, é mó legal, comida vegana, vai, tá bom. Aí fui numa farmácia que chama Meitas, é gigante aqui na Dinamarca, e o cara já tinha assim, ó, opção de subscrição. O cara, você pode ter subscrição aqui, ó, já te economiza 20% por mês, só que o cara já me amarra ali. Eu falei, não, peraí, vou pensar aqui antes de casar com esse cara, mas é legal, achei genial, e assim, frictionless, né? Sem fricção, era um e-mail, um clique já estava ali, pum, 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 pum. Qual que é o seu roadmap, sonho, criar subscrição, que você falou, né? De shelf life, e, cara, tem um monte de coisa, mas eu sei que tem uns passos. Tem bastante degrau aí para subir. Eu acho que hoje o nosso principal desafio é ter um mindset mais disruptivo dentro da companhia, né? Primeiro de tudo, fazer essa aceitação. Então, uma coisa que a gente brinca bastante falando dentro da companhia, que a transformação digital, ela começa pela liderança. Então, a liderança ela não vai só regir ou liderar, né? O exemplo da liderança é que vai arrastar essa transformação digital. Então, eu não posso só falar para o cara entrar e comprar online e ajudar a gente ali a falar com a família, a publicar ou divulgar o que a gente tem de promoção, por ser uma rede mais regional e os próprios colaboradores serem os influenciadores e propagadores da marca, né? Mas a gente precisa ali quebrar essa cultura de não digital, né? Então, a transformação digital é necessária, então esse é o primeiro passo que a gente tem ali como meta para poder fazer dentro da companhia, e depois aumentar o share de participação, né? Eu acho que o principal desafio é trazer venda incremental para a companhia, porque essa venda online, ela está no mercado e eu preciso pegar um pouco desse share do mercado. Então, a ideia é aumentar o share a participação que eu tenho dentro da companhia com esse 3P, e aí isso está atrelado a várias outras diretrizes, né, como ampliar ali, diversificar minha carteira, né, falando aí um pouquinho dessa parte de investimento, pensando num modo lúdico, como que eu faço com o meu investimento? Eu vou investir tudo em um lugar só? Não, eu vou diversificar a carteira e aí pegar cada vez mais sellers, óbvio que dê para a gente fazer a ótima gestão ali, mas para ganhar mais expertise mesmo, e aí
A ideia mais para frente de sonho que você colocou como target inicial não é nem o e-commerce proprietário ainda, ele está um pouquinho mais para frente, é um segundo passo, mas de fazer um hub e estar mais no centro de São Paulo para fazer essa distribuição de pedidos rápidos, sabe? De entrega flash, fazer parcerias de entrega, e ter a nossa própria rota, o nosso próprio entregador, fazer essa parte de transporte do nosso lado. Porque eu acho que isso a gente ganha mais um passo de expertise, de operação, sendo nossa, porque hoje a operação é de terceiro, para a gente dar o próximo passo, que seria o target de ter o proprietário ali, né? Então, hoje, como principal desafio que eu tenho ali, é a gente conseguir estruturar bem esse projeto para conseguir fazer dark stores, né? Um hub de expedição de pedido, para esses pedidos mais rápidos e a gente se conectar com o que o mercado está pedindo, né? São entregas cada vez mais rápidas, assim. Minha cabeça está girando, muito legal. Não, muito bom. Tá, beleza. Eu tô olhando aqui, eu tenho que, como eu não tenho nenhum assistente, então eu vou falando com você, tô no telefone, vou olhando aqui novidades, né, que eu consigo achar conforme a conversa vai indo. Qual que é Então, beleza. Porque assim, você falou, olha, o Magazine Luiza, você me deu uma outra coisa interessante. Eles compraram uma plataforma, uma empresa de white label, que é o nome, de novo, que eu não acompanhei isso. VIP Commerce. E o VIP Commerce, quando você fala white label, eles fazem a comida com o nome Magazine Luiza, ou uma roupa com o nome Magazine Luiza, seria isso? Não, a ideia é, o VIP Commerce é uma plataforma, né, que vai dar sustentação basicamente para os sellers, como o Now faz hoje, né? O Now, Americanas comprou o Now, e é basicamente o mesmo formato. Então, ele vai oferecer para os varejistas, a ideia do Magalu é oferecer para os varejistas essa plataforma de white label. Então, para quem não tem o e-commerce proprietário, eu dou para ele de contrapartida ali um site, mas ele me dá uma comissão e toda a parte de expedição, de separação, picking, é tudo comigo, dentro da loja do cara. Então, é um pouco desse formato que eles estão segregando agora dentro da plataforma deles para conseguir avançar e dar celeridade com essa questão alimentar, né? O que o Magalu começou a investir foi no proprietário, né? De ter estoque, de ter o próprio estoque, mas ele viu que não é expertise deles, então eles ainda continuam com algumas categorias tendo estoque próprio, mas eles estão já separando ali e agindo dessa forma para ter mais sellers dentro da plataforma para poder fazer essa compra completa, né? A cesta completa do cliente. Porque hoje, com as categorias que eles trabalham e o que eles têm disponível, não dá para fazer uma compra de supermercado e, óbvio, que eles não chegam ao objetivo que eles querem, que é recorrência para o site, né? E o que você tem aprendido, pegando isso como gancho? É legal que você fala de recorrência. O que vocês têm aprendido aí com a experiência de estar no marketplace, nos diferentes marketplaces hoje? O que são os aprendizados que vocês têm? Na nossa primeira conversa, você até falou, puxa, seria legal se alguém criasse uma tecnologia que pudesse plugar para a gente ter mais dados, né? Mas o que vocês têm de aprendizado hoje, Silene? A gente vê muito o comportamento do cliente, né? Assim, é muito pelos pedidos. Óbvio, você não tem dados do cliente, isso é o ponto negativo, que até a gente comentou no primeiro momento sobre se tivesse uma empresa que fosse homologada pelos marketplaces e fizesse esse trabalho de insight, de informação de dados, seria maravilhoso hoje em dia para dar esse suporte, para a gente trabalhar melhor a base, não precisaria nem ter acesso, mas para trabalhar melhor o cliente que a gente fala ali no final, né? Mas o que a gente vê muito é cada vez mais o cliente se conectando, né? Então, usando ali o acrônimo da teoria de Peter Diamond, que ele fala sobre a teoria dos 6Ds, a digitalização, que tudo tende a ser digitalizado. Depois ele fala um pouquinho sobre a decepção, que é a decepção de comprar online, comprar arroz online, meu Deus, comprar banana online, que não dá. A disrupção, né, que é a fase da inovação, que muda completamente ali o cenário que ele está. O exemplo que a gente tem muito lúdico aqui é da transformação do CD, das músicas, né, que eram de CD para stream.
a desmaterialização que ela vem com isso também, que deixa de ser material, um bem material, ele passa a ser virtual. Desmonetização, porque antes o que era inviável, ele fica mais viável, né? Que é a transformação digital tende a deixar os produtos mais acessíveis. E a democratização, por fim, ela, né? Que aí, devido ao baixo custo da aquisição, mais gente consegue estar ali junto com o negócio. Então, eu acho que o que a gente tem que aprender é estar cada vez mais aonde o cliente está. Embora a gente não consiga se conectar e não consiga se conectar, não consiga ter a base desse cliente, falar diretamente com ele, nas oportunidades que nós temos de se conectar com ele, que é quando ele aciona o saque, que é quando ele quer tirar alguma dúvida, a gente precisa ser muito minucioso no atendimento, entender o cliente, falar com o cliente, não falar para o cliente, né? As altas tecnologias de mensagens automáticas, robots e tal, isso daí é legal até uma vírgula, né? Porque você precisa ter um atendimento humanizado. A pessoa precisa se conectar com você. Já é uma coisa que não é do dia a dia dela, ela comprar online. Muita gente está aprendendo a comprar online agora, pós-pandemia. Então, como é que a gente se conecta com essa pessoa? É trazendo essa pessoa para o nosso lado, né? Criando essa necessidade, criando necessidade de compra para ela, dando para ela motivos, né? Os motivos para ela comprar e continuar comprando para a gente tem que ser maior do que o dispêndio de tempo e gasto dela conosco, sabe? Silene, em relação, então, por exemplo, quando vocês vendem no marketplace, todo o saque é feito por vocês. Quando dá um pau lá com o cliente, sei lá, dá uma coisa, aconteceu alguma coisa, então vocês têm essa oportunidade de falar com o cliente? Tem são duas etapas, né? Por exemplo, no Mercado Livre, quando a modalidade não é full, que é a entrega por eles, a gestão é por eles, a gente tem essa oportunidade de contato com o cliente e ainda assim, às vezes, o cliente ele tem a opção de falar direto com o lojista, então, coisas que ele fala, ele trata direto com a plataforma, ou ele fala, muitas vezes, ele opta por falar direto com o lojista. E outras que são, por exemplo, o iFood não tem um saque lá, ele fala, mas ele prefere direcionar para a nossa loja e a gente faz a tratativa com o iFood depois. Então, por exemplo, o cliente teve algum problema com a entrega, aí ele vai e fala com o meu saque faz essa gestão direto com o iFood. Então, a gente tem essas lacunas que têm a oportunidade de estar em contato com o cliente e fazer um bom atendimento, né? Fazer um bom pós-venda ali com ele. Legal. E nessa oportunidade, vocês acabam conseguindo, não falar fidelizar, mas criar esse relacionamento para uma eventual recompra. Você consegue medir isso de alguma forma com esses clientes que vêm pelo saque? Hoje eu não tenho como mensurar sobre recompra porque eu não tenho dado informação do cliente, né? Isso é tudo com a plataforma do Marketplace. Então, eu não tenho como fazer essa mensuração. Mas o que eu tiro de insight ali do contato é que o cliente ele está aprendendo a comprar alimento online, né? Principalmente ali quando eu falo do Marketplace, que ele não é nativo alimentar, por exemplo, o Mercado Livre. Então, o Mercado Livre tem muito comprador ali que ele ainda tem dúvida, será que chega, não chega, como que chega, mas o arroz vai chegar furado? São perguntas assim que você vê que o cliente ainda não está catequizado, né, digamos assim, para comprar online. Então, ainda tem muita oportunidade, eu vejo isso como muita oportunidade para a gente trabalhar e fazer a diferença aí dentro desse segmento no mercado brasileiro, sabe? Entendi. E como é que você vê a questão de ter o aplicativo próprio aí de vocês, sabe? Como um aplicativo. Eu estava falando com o pessoal da Marisa, com o Arnaldo lá, que toca todos os canais digitais. É um monstro o negócio, né? Tem o Marketplace, é super legal, assim. E aí eu queria pro grocer, que aqui na Dinamarca é bem comum, assim. Eu até te falei do Rema, muito legal. Eu adoro, porque é um supermercado, e tem alguns aqui, o aplicativo acho que funciona bem. Então, através do aplicativo eu consigo, em grandes redes hoje, comprar online, e aí tem a opção lá, o cara me dá as opções de entrega. Aí o que eles fizeram? Eles meio que uberizaram a experiência. Então, eu vou lá, compro o que eu quero no supermercado,
E aí quem está passando na loja, que está meio que livre, vai lá, empacota, né? E traz para mim em horários específicos. Teve uma vez que não funcionou, que era um final de semana, então eu falei, pô, será que esse troço não funciona de final de semana? Mas durante a semana, super legal, e eu estou em casa, eu trabalho daqui e funciona bem, mas é tudo via aplicativo. E eu acho que o app faz muito mais sentido do que até o site, né? Como cliente, claro. Como é que você vê um app aí para o grocer, né? Eu acho que é uma das iniciativas que a gente precisa avaliar com calma, mas tem que ter muito planejamento e execução. Então, ter ideias ou inovações para poder aplicar é muito fácil, difícil é executar elas com qualidade e perfeição, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, por exemplo, a gente lançou esse mês o nosso CRM, então a gente tem um app, o aplicativo do Lopes, que ele traz toda essa base, a ideia é conseguir se conectar e estar mais próximo do cliente. E um próximo passo nosso é habilitar a compra online por esse próprio aplicativo. Então, a ideia primeiro é deixar o cliente interagir, deixar o app cada vez mais de forma intuitiva, para esse cliente se conectar com a gente, aprender a usar o aplicativo e atrelar esse aplicativo não só com a compra ali direto pelo app, mas, de repente, se o cara não quer comprar pelo app, ele não quer ficar olhando e fazendo a listinha de compra dele, eu levar ele para o WhatsApp e ter essa venda capitalizada ali pelo WhatsApp, com um time de WhatsApp, sabe? Então, com uma solução, uma tecnologia ali, que a New Tail tem bastante, tem bem aflorada essa tecnologia de trazer ali, só o cara colocar arroz, 5 quilos, ele já vai colocando na listinha, o cara vai fazendo basicamente a listinha como se a esposa vai mandar para o marido a listinha do que é para ele comprar no mercado e vai jogando só os tópicos e ele vai montando a listinha e depois passa para o cliente, pergunta para um cliente se ele tem certeza é isso que ele quer. Sem o cliente ver a imagem nem nada, mas ele vai corrigindo. Então, isso daí é muito legal, é muito disruptivo, né? Porque traz mais velocidade para o atendimento e o cliente vai ter a escolha se ele quer passar lá e pegar ou se ele quer que entregue na casa dele, enfim. Então, esse é um dos projetos que a gente tem mais para frente para colocar também, falando sobre operação própria, né? Super. Que outras inovações você vê que, assim, quando falo inovação não é nada, né? Não, vamos para a Lua, não é nada Elon Musk, assim, mas coisas táticas que vocês estão fazendo aí que são legais. Por exemplo, live e-commerce, você acha que funcionaria para vocês? Não necessariamente para vender direto, mas para falar, ó, tá ali como awareness também, né? Um canal de awareness, fazer lives e num segundo step vender. Como é que... A gente começou a trabalhar com live commerce agora. A gente fez a primeira para o Dia das Mães, com um chefe, um confeiteiro, fazendo bolo, mostrando os ingredientes do Lopes e tudo. Então, trouxe mais essa conexão com a marca própria e a gente teve recorde de venda de bolo ali 2 dias seguintes, no dia e 2 dias posteriores também. Então, a gente vê que é o que você comentou agora, né? A live commerce não necessariamente você precisa ter o produto ali para vender agora, né? Então, enquanto isso vai sendo desenvolvido, mas você vai se conectando com o cliente, você precisa criar aquela necessidade para ele comprar. Então, como é que eu me conecto com esse cliente? A live commerce é uma das que a gente vem pensando e desenvolvendo para trabalhar cada vez mais, fazer uma programação de comunicação, sabe? Com calendário, conectar as coisas. Eu acho que é super legal, porque para vocês podem fazer colaborações com isso. O cara que é confeiteiro, o que é padeiro, o influenciador, o jacan, lacan, sei lá, né? O cabeleireiro. As oportunidades de ganho, de amplificação de marca e collabs, eu acho que elas são tipo infinitas, criatividade, né? De você achar parceiros, novos canais, e você vai descobrindo conforme você vai fazendo, né? Total. É pegar esses caras que já têm influência, né? E trazer eles para falar sobre a marca, para criar, exato o que você colocou, bem colocado, inclusive, sobre collabs também, né? Então, como é que eu faço essas parcerias ali para divulgação de marca, até baratear custo de um influenciador, de repente, com alguém que faz ali com o meu segmento. Então, isso é muito, muito importante. A gente vem pensando e planejando, desenhando isso bem programadinho para poder conseguir executar, né? É o que eu falo sempre, né? A gente não...
a gente pode pensar até a Lua, o infinito e além, né? Mas a gente precisa manter pé no chão e colocar em fases o que é prioridade para a gente seguir. Mas, de fato, se a gente não olhar para o que está acontecendo e se movimentar com isso, a gente acaba perdendo e não surfando a onda, né? Agora, a gente vê aí a importância do TikTok na influência, né? Deixou a Anitta ali no top 1. Então... Não, eu acabei de ver que hoje ela tá virando professora de empreendedorismo da Estácio. Você viu? Tem uma não, isso não vi. Acho que eu vi algum... incrível, achei... Mas o poder da ferramenta, né? E a gente não pode fechar os olhos e falar, não, isso só dá para isso. Não sei, vamos testar, vamos estar também com uma conta no TikTok, fazer virais no TikTok para poder conectar com os clientes, para trazer o cliente mais para o ambiente família, sabe? Então, eu acho que tem muita oportunidade. Você não pode ficar muito fechado também. Isso daí é só para música, não tem nada a ver. É pensar disruptivo, né? Tentar trazer coisas que agreguem para o segmento. De onde você bebe água para se inspirar e aprender? De onde vêm suas fontes? Me conta um pouco para gente. Eu leio bastante, estudo, eu gosto muito de ouvir podcast, então... podcast que eu vou ouvindo sobre segmento, tem o podcast CNN Professional, tem muita coisa, gosto de ouvir bastante sobre grandes CEOs aí que passaram por grandes empresas e fizeram a transformação digital para ter um pouquinho dessa experiência deles, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem muito a aprender ainda. Então, eu tento, não pego uma fonte só, vou diversificando, estudando e olhando, avaliando, lendo, relendo, fazendo umas discussões sadias ali com os colegas de trabalho também, para saber o que é tendência, o que é aplicável, né? Isso é legal você falar que dentro do Lopes, o nosso presidente criou um grupo para falar sobre highlights e inovações. Tudo que a gente vê de inovação, então a gente coloca ali no grupo, tem um time que vai e analisa se é viável, não é viável, o que é factível para aplicar dentro da companhia, né? E como resultado disso, a gente aplicou ali recentemente o uso de uma plataforma para fazer a redução de quebra, que é a Before Waste, né? É um aplicativo que você vende produtos próximos ao vencimento, e isso está dando super certo para o nosso resultado. Então, mais uma vez, ressalta a importância de estar mais antenado, sabe? Muito legal. Vocês fazem uso de robôs também nos estoques e coisas do tipo? Como é que é a estocagem? Vocês têm um DC, em algum central, um estoque central? São 33, tem o atacarejo, as lojas, né? A gente nem falou dos atacarejos. A gente vai deixar isso para uma outra oportunidade. Senão vai ficar que nem o vento levou essa conversa, mas a companhia investe em robotização, essas coisas? Por enquanto não está nesse nível com a logística, a gente tem muito para melhorar em relação à tecnologia, né? Então, o maior desafio hoje da companhia está com o nosso diretor de tech, para ele reestruturar e ver as oportunidades que a gente tem, inclusive investimento, a parte de investimento dos sócios ali, eles estão muito focados na tecnologia. Então, hoje a gente só tem um CD, que ele fica em Guarulhos, para poder dar o atendimento às lojas, a todas as lojas, e eu não tenho nada dedicado para e-commerce. Dentro do CD eu tenho uma separação, que é separação virtual para o que eu mando para o Mercado Livre, por exemplo, porque eu trabalho no formato full, mas hoje é o que eu te falei, que eu tenho um desejo, né? Qual é o meu desejo? É eu ter ali uma dark store ou um hub que eu consiga fazer a expedição e estoque dedicado só para e-commerce. Legal. E aonde a Anitta tá? Não dá para pedir uma ajuda lá deles para fazer uma dark store? Assim, a gente precisa estudar bastante, né? A questão da dark store está no full commerce, vai ser um modelo novo, mas a Sinapcom ali, Infracommerce, eles estão aprendendo também a trabalhar com alimentar. Eu acho isso muito bacana, e a companhia, aqui falando do lado do Lopes, a companhia precisa entender um pouco melhor sobre o que é o formato e o quanto isso é relevante para o negócio. Então, a gente está fazendo estudos de viabilidade econômica, trazendo um pouquinho mais de insight de pessoas que fizeram e deram certo,
o que pode dar errado, para dar todo esse conforto para os sócios decidirem ali no final o que dá gol ou não gol para o projeto, sabe? Dar essa segurança para eles. Excelente. Gostei muito. Silene, eu vou só pedir sua visão de futuro do commerce. Eu sempre tenho um momento bola de cristal. E aí eu com certeza vou te chamar para mais conteúdo. Foi super legal, você manja muito, então já queria te agradecer, né? E só momento bola de cristal aí, como é que você vê o futuro do digital ou do comércio, do digital commerce, do phygital, como você gosta de falar? Digital, Eu acho que o futuro ele está muito interligado a grandes conexões entre indústria e varejo para se conectar mais com o cliente, né? E de que forma a gente faz isso? Pensando mais no que é mais atrativo para o cliente. Hoje, o cliente ele está com um olhar, por exemplo, de ter entrega rápida, de não ter o custo do frete, que isso foi desde os primórdios com e-commerce, com digital, né? Ele não quer ter essa entrega. Então, que forma que eu conecto a expertise da indústria com essa expertise do varejo? Eu acho que é aproveitar essa triangulação, né? Fazer tanto as plataformas de marketplace se conectarem com o varejo, quanto o varejo com a indústria e fazer essa triangulação em prol do cliente final. Eu acho que, como perspectiva de futuro para o mercado de digital, é cada vez mais a entrega rápida, é cada vez mais a experiência, a jornada do cliente cada vez mais intuitiva, com qualidade, com um atendimento humanizado, e trazer a agilidade atrelada à logística e tecnologia. Então, eu acho que são alguns pilares ali que envolvem, no centro temos o cliente e estão envoltos todos esses pilares, sabe? Eu acredito muito que a tecnologia é o principal pilar, mas ela voltada para a logística, para atender a necessidade cada vez de mais rapidez de entrega do cliente. Excelente. Silene, muito obrigado. Para qualquer pessoa que assistir, tiver essa sorte de te ouvir, que foi uma masterclass, como é que eles fazem para te encontrar? Eu que agradeço pela oportunidade de dividir um pouquinho de experiência com vocês, principalmente a você, Carlos, obrigada por toda a nossa troca, super produtiva. Consegue me encontrar ali no LinkedIn, Silene Bonfante ou Silene Bonfante Garcia, já joga lá, não é um nome muito comum, mas vai conseguir me achar, é só dar pedir conexão e a gente se conecta e conversa, faz uma troca, estou ali aberta, eu sou uma amante do digital, do varejo, e eu adoro conversar sobre isso, então conversas assim me encantam, é só pedir conexão e a gente bate papo por lá. É isso aí. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.